Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de administração, e hoje a gente vai trabalhar um assunto nessa videoaula que cai pouquíssimo em prova, assim, começou a aparecer nas provas recentemente, nas provas do CESP, obviamente as outras bancas copiam essas tendências, que é o assunto empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. O assunto empreendedorismo governamental não é tão antigo assim. Na realidade, já aparece com alguma frequência, principalmente das provas de 2010 para cá. Mas sempre de forma leve, suave. É até complicado encontrar uma bibliografia própria para isso, direcionada para concurso. Porque esse assunto, empreendedorismo governamental e as novas lideranças, as novas tendências, fala nada mais, nada menos do que o uso das ferramentas gerenciais na gestão pública. Que ferramentas gerenciais são essas? Aquelas que a gente aprende dentro de gestão de processos, gestão da qualidade, reengenharia, downsizing, e transformando isso em gestão pública na realidade. O termo empreendedorismo significa, ao pé da letra, criar novos negócios. Então, uma pessoa empreendedora é aquela que cria coisas novas, uma nova empresa, um novo produto, uma nova tendência de mercado. Obviamente que quando a gente fala de empreendedorismo governamental, isso se torna um pouco mais complicado. Por quê? Porque nós estamos, embora vivendo um modelo gerencial de administração pública, e aí eu recomendo, para entender melhor essa aula, é bom entender antes da evolução dos modelos gerenciais de administração pública, o modelo burocrático e o modelo patrimonialista. Entender aquela parte histórica da evolução dos três modelos. E aí o que acontece? Dentro do modelo gerencial que o Brasil vive hoje, assim como a maior parte dos países do mundo, só que no Brasil a gente tem um problema. Como a corrupção ainda é muito grande, é necessário que o Brasil ainda fique preso a muita burocracia. Segundo Bresser Pereira, que é o principal autor utilizado principalmente pelo CESP e por outras bancas nessa parte histórica da evolução da administração pública, a Constituição de 88 é a mais burocrática que existe desde a descoberta do Brasil. E é mesmo. E é necessário que seja, porque com a Constituição tão burocrática do jeito que é, ainda temos essa corrupção enorme, imagina se ela for mais flexível. Só que o modelo gerencial ele não avança se ficar muito preso à questão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade atual diz que todos os atos administrativos devem fazer cumprir a lei. Aquilo que a lei não proíbe, aquilo que a lei não permite, está proibido. Diferente da gestão privada, onde tudo aquilo que a lei não proíbe está permitido. A gestão privada é muito mais livre, muito mais flexível do que a gestão pública. Então, como é difícil criar um novo negócio dentro de um órgão público se você só pode fazer aquilo que a lei permite? É complicado. E além disso, a gente ainda está preso também ao modelo patrimonialista, porque com tanta corrupção que existe por aí, que é a principal característica do patrimonialismo, fica complicado a gente falar de um avanço de empreendedorismo governamental. Mas esse assunto é frequente nas provas ultimamente. Quando eu digo frequente, não em todas as provas, mas cai em algumas provas com uma certa frequência, porque por mais que estejamos amarrados ao modelo gerencial brasileiro, que é preso à burocracia, ainda tem muito patrimonialismo, a gente precisa avançar, a gente precisa olhar para frente. Então, quando se fala em gestão pública, quando possível, quando o princípio da legalidade permitir, então sim, teremos que ter uma atitude empreendedora. O que seria um governo empreendedor? Vários autores colocam e criam vários artigos científicos sobre isso, e eu tentei compilar as melhores informações para que a gente possa então entender de forma teórica como isso cai em prova e principalmente como isso cai em questões, que eu vou mostrar algumas para vocês ao final, e isso também pode ser tema de redação tranquilamente nas provas de concurso. Então, quando a gente fala de empreendedorismo governamental, ao pé da letra seria criar novos negócios dentro do governo. Como eu já falei, fica complicado com o princípio da legalidade, mas quando possível é algo que tem que ser buscado. Se você, futuro servidor, entra já com essa mentalidade, talvez você seja um agente de mudança que provoque esse empreendedorismo a cada dia mais dentro da gestão pública brasileira. Alguns conceitos, então, dos principais autores de artigos científicos sobre o tema empreendedorismo governamental. Então, o empreendedorismo governamental não ocorre quando o governo cria e opera empresas públicas, quando vende produtos e serviços ao mercado. Isso é uma ação não só de governo, como da gestão privada, de criar produtos e vender. É empreendedorismo? É, mas para o empreendedorismo governamental não se limita a isso. O empreendedorismo governamental ocorre sempre quando os gestores públicos aproveitam os recursos disponíveis de novas e melhores formas.
né, buscando a satisfação e o benefício dos cidadãos. Então percebe, quando a gente fala de empreendedorismo governamental, não é criar novidades, porque o princípio da legalidade não vai permitir, mas é criar novas formas de atuar com as coisas antigas. Então, quer dizer, rever processos, adotar, quando possível, reengenharia, downsizing. Né? A reengenharia são mudanças radicais, o downsizing é a diminuição, o enxugamento de uma empresa, no caso do órgão público, diminuindo talvez até o número de servidores, reduzindo custos, fazendo aquele serviço público se tornar mais ágil e mais rápido ao cidadão. É importante também, então, para a gente assistir a essa aula de empreendedorismo governamental, além de ter assistido antes a evolução da administração pública, modelo burocrático, patrimonialista e gerencial, ou melhor, na ordem patrimonialista, burocrático e gerencial, a gente também primeiro ter estudado e entendido gestão de processos com as 3 metodologias, gestão da qualidade total, reengenharia e downsizing. Aí sim a gente consegue entender melhor o que seria esse empreendedorismo governamental. Mas como a gente começa a perceber por essa definição, o empreendedorismo governamental não é criar novas coisas dentro do órgão público, novos produtos, novos serviços, mas sim, como diz aqui no segundo período, aproveitar os recursos disponíveis de novas e melhores formas. Quando a gente faz algo, a gente cria algo interno à organização que a gente trabalha, ao pé da letra, isso é chamado de intrapreneur, do inglês empreendedor interno. O empreendedor interno ele não cria novos negócios, mas ele cria novidades internas, com base naquilo que já existe. Então, quer dizer, elaborar um novo processo para que aquela forma de atuação se torne mais econômica. É um empreendedorismo governamental. Então percebe, criar um novo processo, isso é gestão de processos puro. Criar um novo fluxograma que reduz os custos, que reduz o tempo e que aumente a qualidade é um exemplo de empreendedorismo. Se é feito dentro do governo, empreendedorismo governamental. Criar coisas novas em cima daquelas que já existem, criar novos processos. Nessa lógica, então, a gente pode colocar o governo assumindo vários papéis nessa atitude empreendedora. O primeiro papel seria chamado governo catalisador. O que seria o governo catalisador, né? Com a frase navegando e não remando. O governo catalisador, ou qualquer empresa que tenha uma atitude catalisadora com o empreendedorismo, é óbvio que você se esforça. Isso seria uma analogia ao navegar, né? Ao remar, perdão. Só que, em muitos momentos, se a gente entende as tendências dos negócios, se a gente entende os direcionamentos que aquele mercado exige, a gente acaba pegando carona nisso. Isso é, não se esforçando muito. Por isso, o navegando e não remando. Navegando conforme a maré, navegando conforme a correnteza. Isso significa entender as novas tendências e acompanhá-las. Com isso, a gente não vai ter tanta aversão a mudanças quando essas mudanças forem necessárias, porque a gente está antenado com as necessidades do mercado. Isso seria o que seria um governo catalisador. Nas suas anotações, até recomendo que anotem aí. O governo catalisador é aquele governo atento a todos os direcionamentos do mercado de forma geral, e ele acaba pegando carona nessa onda do mercado e acaba se utilizando dessas ferramentas que o mercado cria. Por exemplo, hoje em dia, a gente vê muito o avanço das redes sociais digitais, como a internet, usando o WhatsApp, usando o Instagram, Facebook, né, e todas essas redes sociais. E hoje o governo faz parte dessas redes sociais também. Os órgãos públicos também têm páginas no Instagram, também têm páginas no Facebook, demonstram ali a prática da sua transparência, né, o accountability, a capacidade de prestar contas à sociedade, usando ferramentas que a pessoa privada usa, que a empresa privada utiliza também. E isso seria um exemplo de governo catalisador. Outro foco, né, do governo, da atuação do governo frente ao empreendedorismo, o governo é da comunidade. O que significa isso? Dar poder ao cidadão, ao invés de apenas servi-lo. Beleza, servidor significa servir ao cidadão. Mas não é mais, numa visão moderna e empreendedora, o governo apenas servindo, mas é o governo atendendo ao cidadão, com o cidadão tendo poder de opinar. Vou fazer uma analogia. Nas boas empresas do mercado, existe um 0800 em que você faz uma reclamação e é atendido, nas boas empresas do mercado. Então, quer dizer, o governo estar atento às necessidades do cidadão, colocar o cidadão para dentro do órgão público, para dentro do Estado, criando fóruns de debate, convidando a sociedade para debater melhores execuções de políticas públicas, isso pensando no governo como um todo, ou dentro de cada órgão, cada gestor de cada órgão chamando a vizinhança, a comunidade ali,
que utilize os serviços daquele órgão para reuniões semanais, quinzenais, sei lá, para poder opinar, para poder fazer com que esse cidadão seja atendido como se fosse um cliente, que verdadeiramente faz parte do órgão público, assim como um cliente fiel a uma empresa faz parte das empresas dando sugestões, sugerindo melhorias ou fazendo críticas, né, para que algo errado seja corrigido. Então essa seria a concepção de o governo ser da comunidade, dar poder de decisão, de influência ao cidadão, assim como um cliente na iniciativa privada também deve possuir. Outro foco para que a gente possa dizer que é uma atitude empreendedora governamental, é a ideia de governo competitivo. A palavra competitividade em qualquer prova de administração significa ser melhor que o concorrente. Uma pessoa competitiva, um candidato competitivo é melhor que os outros candidatos na hora de uma prova. Então, quando a gente fala em governo competitivo, seria um governo melhor que os concorrentes. Fica estranho, né? Porque qual é o concorrente do Estado? O Estado não tem concorrente. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente consome energia elétrica de uma fornecedora chamada SEB, Centrais Energéticas de Brasília, Elétricas de Brasília, enfim. CAESB, a gente consome água, é do governo. Eu acho que em cada cidade, em cada estado, só tem uma única empresa que fornece água e luz para sua casa. Então, quer dizer, não tem concorrência. Alguns serviços públicos realmente não possuem concorrência. Se possuíssem, talvez melhorassem a qualidade. Não porque o governo teria que ser melhor que a iniciativa privada concorrendo na prestação dos serviços, mas porque o governo melhoraria a execução dos serviços pelas suas próprias empresas públicas para que a iniciativa privada se obrigasse a também melhorar. Quer ver um exemplo disso? Lembra há alguns anos quando Caixa Econômica e Banco do Brasil reduziram as taxas de juros do mercado? O que os outros bancos fizeram? Tiveram que reduzir as taxas também. Então, quer dizer, Caixa Econômica e Banco do Brasil não fizeram isso necessariamente para concorrer com o mercado, embora concorram, mas é uma forma também de regular o próprio mercado. Aí a gente pode falar de um governo competitivo, né, que injeta competição na prestação de serviços, elevando a qualidade também da própria iniciativa privada, que não vai querer perder mercado para o governo. O governo tem uma força que a iniciativa privada não possui. O governo tem entrada de dinheiro diária. Simplesmente quieto, parado, o governo já ganha dinheiro, porque ele arrecada impostos. As empresas, para venderem, elas precisam executar vendas. Então, quer dizer, se o governo compete com a iniciativa privada, que tem muito mais força para isso, a iniciativa privada vai se ver obrigada a melhorar muito mais a execução dos seus serviços e reduzir seus preços. E aí a gente tem uma atitude empreendedora do governo obrigando a iniciativa privada a prestar melhores serviços ao cidadão, atuando assim como um agente regulador dentro da concepção do Estado mínimo ou do modelo gerencial de governo, né, ao pé da letra. Outro foco, né, que seria dado ao governo para que a gente possa dizer que ele tem uma atitude empreendedora. O governo orientado para missões. Como assim missões? Né, transformando os órgãos orientados para normas em orientação para tarefas. Não é que os órgãos vão deixar de ter suas normas, seus regimentos internos, seus estatutos, continuarão. Mas quando a gente fala de governo empreendedor, se faz por necessário uma desburocratização do Estado, uma desburocratização do serviço público. A partir do momento que o foco é a missão, o foco é a tarefa, o foco é aquilo que o cidadão deseja, não é que a norma vai ficar em segundo plano, mas não vai existir mais no órgão público aquela resposta: infelizmente, cidadão, essa é a lei, eu tenho que seguir a lei. Não. Vai haver uma flexibilização, que aí sim a gente pode dizer que o governo está também com uma atitude empreendedora, quando ele, por exemplo, consegue resolver o problema do cidadão, que é a sua missão, e depois, internamente, se ajeita aquele trâmite burocrático que foi realizado para dar uma rápida resposta ao cidadão. O problema é que o princípio da legalidade hoje não permite isso. Mas quando tem esse tópico em prova, esqueça essa crítica ao princípio da legalidade que impede o avanço do empreendedorismo governamental, porque ele se faz necessário num avanço do modelo gerencial bem mais próximo de uma realidade ao qual ele foi realmente criado. Então, aqui se faz importante também, para entender melhor o empreendedorismo governamental, uma outra matéria que cai bastante em prova, já é mais antiga, que é o tópico convergências e divergências entre gestão pública e privada. Ali a gente tem um olhar crítico das convergências e diferenças entre a gestão pública e privada, principalmente em função do princípio da legalidade. Quando a gente fala em empreendedorismo governamental, em teoria, é tudo dando certo. É um governo flexível, antenado com as questões gerenciais e com as questões de mercado, tratando o cidadão verdadeiramente como se fosse um cliente de uma empresa privada. Será que um dia a gente chega no nível de ficar ansioso para ficar doente de novo,
só para ser atendido de novo no hospital público? Putz, eu quero ficar doente de novo só porque eu fui muito bem atendido. Será que um dia a gente chega nesse nível? Tomara, né? Outros fatores, então, que transformam o governo numa atitude empreendedora. O governo e sua clientela. É estranho, né, falar clientes do governo. Aparentemente a gente não usa esse conceito. Existem os cidadãos que precisam ter serviços prestados pelo próprio governo, mas é tratar o cidadão de verdade como se fosse um cliente, né? Atendendo às necessidades do cliente e não da burocracia. Só que concorda, para isso tem que ter a flexibilização das leis, para isso o princípio da legalidade não poderia ser tão rígido, mas é o foco de uma atitude empreendedora governamental. Tratar de verdade o cidadão como se fosse um cliente, improvisar, quem sabe, no momento do atendimento, só para deixar o cidadão, o cliente, feliz com o atendimento que ele recebeu dentro do órgão público. E aí, como eu falei, internamente se ajeita todos os trâmites para tornar legal aquilo que foi feito para o cidadão, para o cliente cidadão. Além disso, o governo é empreendedor, propriamente dito, porque criar novos negócios só pela criatividade, só para satisfazer o ego de quem cria, é besteira, jogar dinheiro fora. Uma atitude empreendedora verdadeira cria novos negócios e arrecada dinheiro com isso, tem lucro com isso. O governo empreendedor, então, ele gera receitas e não despesas. Claro que existirão as despesas públicas sempre, a gente estuda isso lá em AFO. Percebe como esse assunto é interligado com vários assuntos da administração? Óbvio que o governo tem as suas despesas e sempre terá, mas o foco do governo não deveria ser arrecadar impostos para pagar as despesas, e sim ter receitas, ter lucro, para que essas despesas sejam naturalmente pagas sem depender dessa elevada carga tributária que é cobrada do cidadão. Então o governo empreendedor ele vai gerar receita, ele vai gerar entradas de dinheiro, só que esse dinheiro não é para ser usado para acabar parando em bolsas, meias e cuecas de deputados, mas sim para subsidiar a execução das próprias políticas públicas. Olha que mundo maravilhoso, utopia, eu sei, mas é isso que cai em prova dentro desse assunto. Olha que mundo maravilhoso. O Estado gera lucro, ele mesmo subsidia a execução das políticas públicas básicas para o cidadão, porque as outras políticas públicas teriam sido privatizadas, e atua como um agente regulador daquilo que é privatizado, e atua com perfeição dentro daquilo que o próprio governo tem que executar ao cidadão, porque isso vem em função do lucro que o próprio governo possui. Então, quer dizer, se não existir corrupção, mundo maravilhoso. Infelizmente não é assim. Mas o que cai na prova é o mundo maravilhoso da teoria. Outra postura do governo para se poder dizer que ele tem uma atitude empreendedora é o governo preventivo. É prevenir a doença ao invés da cura. Hoje em dia só se resolve problemas, e os problemas nunca são resolvidos. Então, quer dizer, cai uma ponte, cai um pedaço de um viaduto, cai um pedaço do eixão aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, no plano piloto, e aí o governo tem que aumentar a arrecadação de impostos, cobrar mais multa dos motoristas por meio do Detran, do DER, para poder fazer dinheiro, para poder fazer aquela obra que só vai ficar pronta daqui 6 meses a 1 ano. Vamos comparar com o Japão? Cai uma ponte no Japão, 2 dias depois a ponte já está em pé novamente. Então, quer dizer, claro, ali tem uma atitude empreendedora governamental, não está tão preso à questão da legalidade, porque lá a corrupção é bem menor. Claro que a corrupção existe em qualquer lugar do mundo, mas no Japão, por exemplo, quando o corrupto é pego, ele se mata por causa da desonra de ter sido descoberto. Bem que podia ser assim no Brasil, né? Eu acho que ia deixar de faltar presídio, mas ia faltar cemitério, né, galera? Mas, enfim, o governo preventivo, ele atua, como a própria palavra diz, preventivamente. Ele corrige as causas para que os problemas não ocorram. Percebeu alguma semelhança com uma ferramenta lá de gestão da qualidade total, chamada diagrama de Ishikawa, que analisa as causas para consertar os efeitos, os problemas antes que eles ocorram? Claro que em muitos momentos o problema já existe, então se a gente conserta as causas, eles deixam de existir. Mas o certo é tratar as causas antes do próprio problema ocorrer. Isso seria um governo preventivo, isso é uma atitude empreendedora. Por fim, as outras 2 atitudes do governo para se poder auto-intitular empreendedor é a questão do governo ser descentralizado, né? A descentralização é uma característica de iniciativa privada, é uma característica de modelo gerencial. Isso deve continuar existindo no governo, né? Da hierarquia para a participação ao trabalho em equipe. Então, quer dizer, ao invés de ter aquelas hierarquias rígidas de um organograma linear, e aí eu recomendo, é importante também estudar estruturas organizacionais para a gente entender isso daqui, lá dentro de administração geral. Na função organização dentro do processo administrativo, né? Planejamento, organização, direção e controle.
Mas quer dizer, ao invés de ter uma hierarquia muito rígida, uma estrutura linear extremamente rígida, onde ninguém se comunica, o governo então descentralizaria a execução do seu papel para que, de forma descentralizada, então fosse melhor executado. O primeiro decreto, a primeira reforma administrativa que procurou fazer essa descentralização, por incrível que pareça, ocorreu no auge do regime militar. Em 67, no governo Castelo Branco, teve a publicação do Decreto-Lei 200. E o Decreto-Lei 200 fazia exatamente isso, dava muito mais poder para empresas públicas, para entidades paraestatais, para sociedades de economia mista, descentralizando o Estado. O que deveria ou deve ocorrer nesse avançar do modelo gerencial, colocado mais recentemente, na segunda metade dos anos 90, pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, do Fernando Henrique Cardoso, que efetivamente cria o modelo gerencial brasileiro. Então, o que é importante estudar também? As reformas administrativas, para a gente entender a evolução para esse modelo ideal de gestão empreendedora governamental. E, por fim, o governo orientado para o mercado, construindo mudanças através do mercado. O que seria um governo orientado para o mercado? O governo antenado com o que cada empresa privada realiza, com as boas ideias, com as boas práticas, não só de empresas do próprio país, no caso brasileiras, mas também antenado com o que empresas internacionais fazem. Boas ideias que surgem em empresas, por exemplo, na área de TI, como Microsoft, Google, poderiam ser utilizadas dentro de uma gestão governamental empreendedora, claro, resguardadas as devidas proporções e direcionado para a própria utilidade. Mas um governo orientado para o mercado, ele está antenado com tudo que o mercado faz e copia. Mas é uma cópia que a gente chama de benchmarking, outra palavrinha que a gente vê lá em gestão de processos. O que é o benchmarking? Troca ética de informações. Copiar os modelos de sucesso, adaptando para a sua realidade, e evitar os modelos de fracasso de terceiros para que aquilo não ocorra na sua organização, só que de forma ética e transparente. Se não for de forma ética, não é benchmarking, é plágio. Então o que acontece? Ter um governo orientado para o mercado retrata também uma atitude extremamente empreendedora na gestão pública. O que acontece então? Para que isso dê certo, um paradoxo tem que ser resolvido no Brasil. E é o paradoxo de que trata o Bresser Pereira, ex-ministro do Planejamento no governo Fernando Henrique, um dos pais do PEDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. E o Bresser Pereira é um dos autores que mais cai em prova quando o assunto é empreendedorismo governamental, a evolução da administração pública brasileira, enfim. E qual é esse paradoxo? Aquele que eu já citei aqui no começo da aula. Nós vivemos um modelo gerencial que é necessário, mas ainda presos à burocracia da Constituição de 88 e com vários resquícios, mas com muito de modelo patrimonialista. Enquanto estiverem vivos os clãs, que a gente conhece por aí na política, nós não estamos longe do patrimonialismo, por isso a burocracia é necessária para tentar diminuir a corrupção do patrimonialismo, só que, por outro lado, ela deveria se flexibilizar para que o modelo gerencial pudesse avançar e aí sim pudesse ser verdadeiramente empreendedor, como colocado aqui. Empreendedorismo governamental é isso. Na realidade, é uma mistura de matérias, como eu falei. A evolução da administração pública, gestão de processos, convergências e divergências entre gestão pública e privada e muitas noções de administração geral, como planejamento, organização, estruturas organizacionais, para que a gente possa ter essa visão mais crítica do que é o chamado empreendedorismo governamental. Beleza, galera? Vamos ver algumas questões, como é que isso já caiu em prova, então? Então, olha só, a primeira questão. Os clientes-alvo a quem o administrador público de uma gestão tradicional mais procura satisfazer são aqueles ligados ao poderes legislativo e executivo, pois é deles que os recursos se originam. E aí, galera, certo ou errado? Os clientes-alvo, como se fosse mercado, tá vendo? Cliente-alvo. A quem o administrador público de uma gestão tradicional mais procura satisfazer são ligados aos poderes legislativo e executivo. Certo ou errado? Infelizmente, questão correta. A gestão tradicional procura satisfazer os poderes. A gestão moderna procura satisfazer quem? Ao cidadão. Então, quer dizer, quem erra essa questão, porque fala cliente-alvo, é um termo moderno, então você já associa ao empreendedorismo governamental. Só que aqui está falando de gestão tradicional. Na gestão tradicional se priorizam os poderes. Na gestão moderna, focada de verdade no cliente-alvo, se prioriza o cidadão. Então, nesse caso, a questão está errada. Na gestão tradicional ela está correta, Questão 2. A construção
de uma área de lazer destinada à promoção de atividades turísticas e culturais por meio de parcerias com empresas privadas é um exemplo de empreendedorismo governamental, pois promove a integração entre o governo e determinado grupo social. Questão fácil é essa. Se ela está falando a construção de uma área de lazer, né, para promoção de atividades turísticas e culturais, sendo o governo realizando em parceria com empresas privadas, é um exemplo de empreendedorismo governamental? Perfeito. Questão correta também. É um exemplo de empreendedorismo porque aí está ocorrendo o quê? A chamada descentralização, como a gente acabou de ver. Questão correta. Outra, a noção de empreendedorismo público denota uma postura estratégica proativa de organizações públicas e do próprio Estado como um empreendedor seletivo. E aí, galera? Bom, a gente viu agora há pouco que é importante, dentro do empreendedorismo, ser proativo, né? De analisar as tendências do mercado e acompanhá-las. Então, a noção de empreendedorismo público denota uma postura estratégica proativa, sim, das organizações públicas e do próprio Estado, como um empreendedor seletivo, que escolhe com quem ele vai estabelecer parcerias. Questão totalmente correta também. Mais 2 exemplos aí de questão. A comunicação pode fluir verticalmente ou lateralmente. Pode também diagonalmente. Mas enfim, vamos continuar a questão. Sob a ótica de um governo empreendedor, a comunicação só deverá fluir via rede de comunicação formal. Sob a ótica da iniciativa privada, a comunicação pode ser formal ou informal. E aí, galera, certo ou errado? Bom, dentro da matéria Convergências e Divergências entre Gestão Pública e Privada, fala muito bem sobre a comunicação. A comunicação na gestão privada, ela é mais informal mesmo. Só que a comunicação no governo atual, preso à burocracia, preso ao patrimonialismo, é formal. Só que a gente vive um modelo gerencial. A questão está falando de empreendedorismo governamental, do ideal, o que deveria ser. Então, olha só. Sob a ótica de um governo empreendedor, está falando da visão moderna, a comunicação só deverá fluir via rede de comunicação formal no Estado. Questão errada. Porque se a ideia é se assemelhar à gestão privada, no empreendedorismo governamental, a comunicação deve fluir formal e informalmente também. Então, nesse caso, questão errada. Mas o Wendel, e o princípio da publicidade, que diz que os atos administrativos devem ser públicos, mas com restrições. Interesse maior do Estado, segurança da nação e investigação policial. Verdade, mas aquilo que eu falei, o paradoxo brasileiro impede que isso ocorra. Só que a questão aqui não está nem falando da realidade brasileira, está falando do empreendedorismo governamental. E no empreendedorismo governamental ideal, a gestão pública se comunica formal e informalmente. Então, nesse caso, questão errada. E outra, o governo caracteristicamente empreendedor fomenta a transferência do poder decisório da burocracia para as comunidades, possibilitando a efetiva participação da população de modo a ser eficiente na resolução dos problemas e no alcance dos objetivos consensualmente determinados por cada comunidade. Certo ou errado, galera? Questão totalmente correta, né? O governo empreendedor chama a sociedade para o processo decisório, né? E com isso, de forma consensual, se estabelecem as soluções dos problemas. Que mundo maravilhoso se tudo isso fosse assim, não é verdade? Então percebe, é um assunto fácil, só que você tem que ter muito conhecimento dos outros assuntos de administração geral e pública para que você possa interpretar esse chamado empreendedorismo governamental. Pode ser tema de redação tranquilamente, e eu acredito que, tendo estudado os tópicos que eu citei, evolução da administração pública, convergências e divergências entre gestão pública e privada e gestão de processos, você consegue, entendendo o conceito de empreendedorismo, que é criar coisas novas, ou, dentro do governo, criar coisas novas para as coisas antigas que já existem, você consegue desenvolver esse tema se você treinar bastante em casa. Beleza, galera? Isso é empreendedorismo governamental. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.